mais conhecimento o homem tem, mais fácil é a interpretação dele do mundo, certo? Deixa eu dar um exemplo, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas eu já vou começar com um exemplo bem tranquilo. Assim. Todo mundo consegue entender conceitos concretos. Por exemplo, se eu disser a vocês água, todo mundo sabe o que é água, né? Se eu disser fogo, todo mundo sabe o que é. Se eu disser pedra, areia, se eu disser chuva, se eu disser sol, todos esses conceitos são muito concretos, certo? Você não precisa de muita interpretação para entender esses conceitos. Só que aí o homem foi evoluindo e ele foi começando a criar relações e aí ele começou a criar conceitos novos. E esses conceitos novos, eles são interpretativos. Então, por exemplo, quando eu digo saudade, e aí? Pamela, o que é saudade? Cristiane, o que é saudade? Júlia, o que é saudade? Saudade é um conceito abstrato, que eu necessito de um arcabouço de outros conhecimentos para entender esse conceito. Por quê? Porque saudade para Pamela pode ser uma coisa, saudade para Cristiane pode ser outra coisa, saudade para Júlia pode ser outra coisa. Eu estou dizendo o nome de vocês, que é os 3 nomes que eu vejo aqui na minha tela. Então, vocês precisam de outros conhecimentos. Por exemplo, Pamela pode afirmar assim, não, saudade é saudade de alguém. Tá, tudo bem. Saudade, ela sabe que o conceito de saudade é saudade de alguém. Alguém que foi embora. Aí eu lhe pergunto, se alguém nunca foi embora da vida de outra pessoa, por exemplo, esse conceito se aplica muito à criança. A criança, poucos anos de vida, tem pai, tem a mãe, tem avô, tem primo, tem tudo. E ninguém foi embora, ninguém vai embora. Então, como é que essa criança percebe o que é saudade? Ela ainda precisa adquirir esse conhecimento, né? Então, não é uma coisa simples de explicar. Por exemplo, a morte. A morte é um conceito que a criança só vai entender depois dos 7 anos de idade. Então, simplesmente ela não compreende o que é a morte, o que é morrer e desaparecer e nunca mais ver. Eles não entendem isso, né? Então, assim, todo conhecimento ajuda a gente a interpretar o mundo, tá? Aí, ontem eu estava dando aula sobre esse mesmo assunto e alguém falou assim, professor, e o amor? Aí alguém já puxou logo uma peixeira e disse assim, o amor é o sofrimento. Aí eu disse, eita, olha só como a interpretação individual é diferente, né? Muita gente não considera o amor um sofrimento. A pessoa, essa aluna, associou logo o amor ao sofrimento, ao sofrer. E aí, gente, o amor é sofrer? Podem abrir os microfones se quiserem. O amor é sofrer? Todo mundo tem essa interpretação da natureza do amor, que o amor é sofrimento. Podem abrir os microfones. Não, para mim não, professor. Para mim, o entendimento de amor não é sofrer. Eu acho que sofrer faz parte da tristeza, faz parte do não complemento de algo. Amor é algo... eu não sei explicar. Mais alegre, né? Um sentimento mais Isso. alegre, né? É algo que te completa, algo que te realiza. Isso, exatamente. Então, está vendo o seu conceito de amor e ela citou ainda Marília Mendonça. Disse, professor, pode escutar Marília Mendonça. Eu disse, não dá não. O conceito de amor de Marília Mendonça sempre tem uma gaia, um chifre, um negócio no meio, uma confusão. O conceito de amor dela é muito peculiar, as músicas que ela produz. Então, gente, é isso. O conhecimento ajuda a gente a interpretar. Tá? Então, os conceitos abstratos, né, como tudo na vida, depende de um arcabouço de outros conhecimentos que você tem. Tá? Vamos para frente. E aí, só o complemento, né? Então, o conhecimento é formado por fragmentos de memórias sensoriais que conferem sentido à realidade. Eu sempre uso uma história que aconteceu com uma aluna minha de RH. Ela estava em casa e acordou de madrugada com um barulho muito forte. Se levantou correndo, foi no quarto do filho dela, pegou o filho dela e já ia descendo as escadas do apartamento quando ela viu um clarão. Ela viu um clarão, aí depois ouviu o barulho novamente. Então, ela, na verdade, o primeiro pensamento dela é que o apartamento dela estava caindo, por algum motivo desconhecido que ela não sabia, e ela correu para o quarto do menino, pegou esse menino nas pressas. Eu acho que se eu fosse esse menino, eu tivesse fezes prontas, eu tinha posto todas para fora com medo desse,
E ela pegou esse menino, saiu correndo com esse menino e viu um relâmpago. E aí ela escutou o trovão depois e automaticamente, né, o conhecimento do mundo dela, as informações que ela tinha, sabe que relâmpago não derruba apartamento, né? Chuva sim, mas relâmpago em geral não derruba. Então, imediatamente ela voltou, botou o menino no quarto, deve ter dado um banho, o pobre deve ter se melado todinho, botou esse menino de volta na cama, foi dormir, ou foi olhar a chuva e assim por diante. Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil a gente interpretar a nossa vida. Você imagine a primeira vez que o ser humano viu um relâmpago na vida dele. Hoje a gente tem todos os conhecimentos científicos para explicar o que é o atrito, transmite partículas, gotículas, que gera eletricidade, que ela tende a ir para o lado, que necessita de uma correção elétrica, seja na Terra, seja na nuvem. Hoje a gente tem todo esse arcabouço de conhecimento. Mas e antes, quando a gente não tinha? E aí nasciam os mitos, né? Deus do trovão. Então, quando um trovão dava assim, era porque o Deus do trovão estava chateado com a humanidade. E aí a gente criava esses mitos, né? A gente criava a falta de conhecimento nos fazia moldar uma realidade que, na verdade, não existe, né? O Deus do trovão só nos filmes da Marvel, né? Então, os tipos de conhecimento. Aí a gente tem o conhecimento tácito, né? Que é a forma como a gente interpreta a realidade, era desse que eu estava falando até o momento, né? A saudade, né? O conhecimento tácito. Eu sei o que é, mas é uma coisa que só eu sei. Cristiano tentou dizer aí, não foi, Cristiano? Professor, o amor é outra coisa, é uma coisa que eu sinto que é diferente, não é dor. Mas assim, eu não sei explicar, né? Justamente, você não sabe explicar, ou sabe explicar, se você quiser se esforçar, você consegue, mas é uma coisa tácita, é uma coisa sua, você entende aquele sentimento. Porque na sua cabeça ele faz sentido, você tem um arcabouço de conhecimento para interpretar essa realidade. Então você sabe na sua cabeça o que é saudade, você sabe. Todo mundo sabe dentro da sua cabeça. Pode ser diferente. E aí, por isso que a gente discute tanto, a gente tem conceitos diferentes, as pessoas entendem. Amar não é isso, não é amor, né? Isso não é amor, isso não é saudade. Porque, na verdade, ele entra em conflito com o seu próprio conhecimento sobre aquele assunto em particular. Tá? O conhecimento tácito também são nossas habilidades. Então, assim, eu, particularmente, eu sei andar de bicicleta, pouco, né? Eu sou meio cangueiro, e nadar eu sei bem. Então, assim, nadar é um conhecimento que eu tenho, que eu adquiri desde a infância, então eu sei nadar. Malabarismo eu não sei fazer, então todos esses conceitos, todas essas coisas psicomotoras, coisas que eu tenho habilidades, né, musculares, está relacionado a um conhecimento tácito, é uma coisa que acontece com você, é uma coisa implícita a você. Eu posso tentar ensinar você a nadar, eu tento ensinar minha filha a nadar, ela já aprendeu um pouco, mas o modo como ela aprendeu a nadar, eu expliquei alguma coisa, ela fez aula também, então assim, ela desenvolveu o seu próprio modo de aprender a nadar, ela decidiu como que ela ia movimentar os braços, o músculo dela funciona articulado com o pensamento dela, então assim, ela desenvolveu essa habilidade de nadar, então isso é uma coisa tácita dela, implícita dela, apesar de ter sido outra pessoa que ensinou. Então eles são considerados intrínsecos, né, foi o que eu falei, você sabe internamente, como diz o outro, você sabe, mas não sei dizer como é, não. Eu sei que eu sei, tá? Me ensina a nadar, o cara diz, rapaz, não sei não. É assim, eu boto os braços aqui, eu vou nadando e sai. Então, às vezes a pessoa consegue ensinar, às vezes não consegue, mas é uma coisa que você sabe, é um conhecimento intrínseco. E aí a gente passa por outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento explícito, que é esse serviço que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Eu estudei determinados assuntos, tenho experiência em alguns tipos de assunto, e aí eu tenho que passar para um ambiente coletivo. Então, a sala de aula, né, é uma forma de conhecimento explícito. A cultura, né, quando alguém ensina música a você, ou ensina a tocar um instrumento. O ambiente profissional, que a gente chama de clima organizacional, é um conhecimento explícito, é uma coisa que acontece dentro das organizações e todas elas são diferentes entre si, né, as pessoas tendem a ter climas organizacionais diferentes, até no mesmo tipo de empresa. Então, você tem uma empresa de supermercado e o clima organizacional, que é como as pessoas se relacionam lá, é diferente de outros supermercados. O mesmo produto, vende a mesma coisa, mas a cultura é diferente. Né? É um conhecimento, né, que é transmitido em um ambiente coletivo, né, e geralmente se dá de forma individual para o coletivo. Tá? E aí a gente chega num tipo de conhecimento, então até agora nós temos o tácito,
o explícito, né? O tácito é que é nosso, né? Individual. O explícito é tentar passar o conhecimento para outras pessoas, transmitir, por exemplo, fazer pamonha. Geralmente a avózinha ensinou para tua mãe tenta ensinar para você, mas de repente você não quer aprender, mas a forma como isso é passado é um conhecimento explícito, né? Cultura, comida, música, né? As coisas que a gente aprende com os outros é também um conhecimento explícito, tá? Isso que vocês estão aqui, depois vocês podem discutir com outras pessoas sobre esses assuntos e foi um conhecimento explícito, alguma coisa que uma pessoa passou para você e a partir desse momento você tem noção. Então, o conhecimento é uma coisa que se soma, né? A gente sempre coloca mais conhecimento na nossa mente e assim a gente começa a conectar e entender determinadas ideias, né? Quanto mais informação e conhecimento a gente tem, é mais fácil da gente interpretar, né, a nossa realidade. E aí a gente chega no conhecimento dogmático, que é o conhecimento da fé. Então, é o conhecimento religioso, né? O conhecimento religioso tem algumas características, né, próprias, que, se a gente tentar juntar, por exemplo, com conhecimento científico, elas entram em conflitos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Então, o conhecimento dogmático é o conhecimento em conteste, é a fé. Eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. Você pode ser crente, católico, espírita, diversas denominações religiosas, e todas elas se baseiam no mesmo ponto, né? A fé, é a crença, né? A crença em algo, um ser, alguma coisa fora da sua existência normal. E no conhecimento dogmático, a gente aceita todo o conhecimento passado como verdade absoluta. O conhecimento transmitido para você é verdade. Você não está lá na missa e o cara diz assim, ó, São Jorge matou o dragão na lua. Aí você começa, como foi que ele foi para a lua? Ele chegou voando, como foi? Esse cavalo tinha motor? Você não começa a colher dados assim. Você aceita, porque todas aquelas coisas contidas nesses livros de fé, ao Corão, a Bíblia, eles têm uma outra simbologia inspiracional, né? São parábolas, né, que querem dizer outra coisa, na verdade. Você não usa o sentido literal das coisas, né? Como é que São Jorge chegou na lua? Como é que ele matou o dragão com a lança? E existe dragão? É a primeira pergunta, existe dragão? Então a gente começa a contestar as coisas da fé. Mas se você for por esse lado, você está indo de encontro a esse tipo de conhecimento. O conhecimento religioso não é assim, ele não funciona nessa natureza, tá? Não dá para juntar essas duas coisas. Então, o conhecimento dogmático é o religioso teológico, encontra-se na Bíblia. Então, a Bíblia tem lá, né, toda a sistemática de como funciona a religião, né, dos vários livros de várias pessoas contando passagens das suas vidas e trazendo lições, inspirações, né, e comportamentos e conceitos, né, e a forma como as pessoas interpretam isso, né, é o que dá sentido à realidade religiosa. É a forma como eu interpreto as escrituras que abrem uma denominação A ou uma denominação B. Então, existem espíritas, evangélicos, católicos, e todos eles se baseiam na interpretação de evangelhos e outras coisas. Então, assim, não existe unicidade, não existe somente uma religião, né? Na verdade, existem dezenas, e todas elas se baseiam na interpretação da informação. Então, quando alguém quer uma resposta, a pessoa procura na religião e aquela resposta, se ela é convincente para você, geralmente é a religião que você segue, tá? E ela se baseia em outras coisas, né? Na imposição e na aceitação, e não em comprovações científicas. Então, assim, Jesus andou sobre as águas. Aí ninguém contesta isso. Ninguém vai dizer assim, não, mas não pode. A tensão superficial da água tem um coeficiente X, ela não suporta o peso do ser humano, né? Então, assim, não é assim que se lida com a fé, não é assim que se lida com a religião. A religião é um conhecimento que ela tem um outro sentido na vida das pessoas. Muitas pessoas veem sentido na sua vida acoplado ao sentido religioso. Então, é diferente da ciência. A ciência não tem compromisso com nada
que não seja simplesmente comprovações e verdade. A religião, não, ela segue por outra vertente inspiracional. Então, tentar juntar essas duas coisas num único ponto é sofrimento para o cientista e é sofrimento para o religioso, porque elas são incongruentes entre si, na maioria das vezes. Eu não vou negar que tem muita gente tentando fazer as duas coisas juntas, né? Mas, assim, é bem complicado. É um negócio muito complexo você tentar juntar religião e ciência num único conhecimento. E aí a gente vai para outro tipo de conhecimento. E esse é bem legal, né? O senso comum. O senso comum é as coisas que a gente sabe, né? As coisas que eu sei. Por exemplo, todo mundo sabe que as coisas têm peso. Aqui, esse dinossauro aqui, ó, dinossauro. Ele tem peso, né? Eu sei que ele tem peso. Mas por que ele tem peso? Sei lá, é pesado. O cara quando diz assim, tira um saco de cimento ali, tira ele do chão. Eu sei o que vai acontecer se eu tentar tirar um saco de cimento do chão, né? É muito pesado. Eu não me importo com a natureza do peso, né? Mas o senso comum me diz que aquilo é peso. Eu sei o que é calor, eu sei o que é o sol. Então, é o senso comum. Por que o sol brilha? Por que tem luz? Por que o sol esquenta? Então, esse tipo de conhecimento, quando a gente vai por essa vertente, a gente vai para o conhecimento científico. Enquanto a gente fica nessa outra parte, assim, eu sei que isso aqui tem peso, é senso comum que tem peso. Mas você sabe que isso, né, é uma força invisível chamada gravidade que puxa todos os corpos para o centro do objeto, no nosso caso a Terra, e aí ele puxa ele num coeficiente específico de acordo com a massa do planeta em que você está. Então, esse é o conhecimento científico. A gente pega uma parte do senso comum, que todo mundo sabe o que é, e a gente investiga e transforma isso no conhecimento que as pessoas possam entender. Então, o senso comum é isso. Eu vou pedir que vocês abram o microfone de vocês agora, eu quero ver se vocês sabem como é que e as mães em geral, e coisas que vocês fizeram ou que vocês sabem. Como é que cura o soluço numa criança? Pode abrir os microfones. Como é que cura o soluço de criança? A criança está com soluço aí na sua casa, como é que você faz? Deixa eu tirar daqui. E aí? Rayana, como é que você faz? Lucas, como é que faz? Toma água. Boa, a Pamela botou aqui. Dá um medo grande, né? Professor, hoje em dia, eu tenho uma filha, 18 anos. Quando ela tem soluço, eu faço o que Luca diz, mando beber água, respirar. Mas quando ela nasceu, a orientação dos mais velhos da família era colocar um algodão molhado na testa. Muitas vezes com cuspe. Na verdade, essa questão aí era, na verdade, uma linha vermelha, um cuspezinho assim, ó, na testa da criança. De vez em quando tem umas criancinhas com um fungozinho aqui, ó. É verdade. Ninguém sabe o que é. Esse menino tá com a perebinha aqui na testa. Será que ele é indiano? Quando, na verdade, o senso comum dizia que você podia fazer coisas dessa natureza, né? Tem coisas mais complicadas, assim, por exemplo, quem já namorou, namora atualmente, que a namorada dava um perfume para o cidadão, e quando faltava um dedo para acabar, ela pedia de volta, porque se sabia, né, era consenso geral de que se você dava um perfume ao namorado e ele usava todo, o namoro acabava. Então, assim, tinha as mulheres com um monte de resto de perfume em casa para o seu namoro. Pois eu duvido, professor, porque o meu namorado nunca devolveu nenhum perfume, não. E a gente já está há 5 anos e 7 meses. Pois é, exatamente. Então, o que acontece? As pessoas, isso está no inconsciente coletivo, né, no imaginário das pessoas, em que isso é verdade. Então, muita gente encuca com esse negócio, aí o cara faz assim, ó, por via das dúvidas, me dá o perfume de volta. Outros conceitos de chupar manga, tomar leite, a pessoa tinha congestão e podia morrer. Então, assim, tem muita coisa que está no senso comum, que é de conhecimento, né, coletivo, e que só faz sentido na cabeça da gente, que a gente acha aquilo. Tinha uma mulher que morava na minha rua, eu moro ali na zona rural de Severino Cabral, e ela dizia que picada de cobra só se curava com cuspido na boca. E, graças a Deus que eu nunca fui picado por uma cobra perto dessa mulher, porque a solução dela é mais do que nojenta. Se pelo menos fosse comprovado o funcionamento, mas nem isso tem. Então, gente, o senso comum, ele é isso, ele é dessa natureza, ele é empírico, assim, total, ele é assistemático, ninguém tem noção
né, das coisas. Ninguém quer saber por quê. Por exemplo, chuva no dia de São José, milho no São João. Beleza, mas por quê? Você estudou o ciclo da chuva, você sabe como é que está a acidez do solo, você fez previsão meteorológica numérica, você tem foto de satélite. Então, assim, a ciência extrapola o conhecimento, a opinião. Ela vai além. A ciência precisa de fatos. Mas, por incrível que pareça, professor, dia de São José chove. O padroeiro daqui é São José. Todo dia 19 é um toró, só Jesus na causa. Pois é. Então, é tem impressionante. Uma explicação para isso. Você sabe, né? Tem uma explicação para isso, né? Alguém analisa o ciclo de chuva. Se você pegar uma planilha meteorológica, às vezes tem delas que tem 100, 200 anos, né? De anotações de períodos de chuva. Então, você entende aquele ciclo ali. Mas as pessoas sabem disso de forma empírica. Eu sei que no dia de São José chove. Entendeu? A pessoa sabe, no dia de São José chove. Você não sabe exatamente por quê. Porque é o senso comum. Ele não carece de explicação científica. Entendeu? Então, o senso comum é esse tipo de conhecimento, tá? Gente, minha reunião vai encerrar em 7 minutos. Quando ela cair, eu mando um novo convite, tá? Aí vocês entram. Deixa eu aqui colocar meu slide de novo. A gente continua. Então, o senso comum, né, é vivenciar, experimentar, né, aprende com a experiência. Então, assim, já pensou aquele negócio do sacrifício de animais para a colheita ser boa no ano seguinte? Isso é mais comum nos países, Estados Unidos, a Europa, era muito comum essa cultura, né? Ela está ligada a outros tipos de culturas, celtas e tal, e eles faziam o sacrifício de animais. Então, sei lá, vamos supor assim, a seguinte situação. A colheita está muito ruim, faz anos que ninguém tem uma colheita boa. Aí alguém disse, rapaz, isso é porque os deuses estão com raiva da gente. A gente podia sacrificar um animal aqui e dar para eles comer aqui. Aí, de repente, o cara matou o animal e aí começou a chover. Não na mesma hora, né? Estou dizendo assim, começou a chover. Eu disse, rapaz, olha só, eu acho que eles bichos gostam de uns cabritos. Mata outro. E aí, ano deu certo, um ano não deu certo, um ano deu certo, um ano não deu certo, mas a gente tende a sempre lembrar dos anos em que deram certo isso. E aí ficou-se esse negócio, quando sacrificavam gente, animais, a colheita e a fartura era grande. Então, essa é uma forma do senso comum se espalhar, tá? Então, ele é ametódico, assistemático, né? Ele é adquirido por acaso. Tá? Alguém resolveu dar um treino nisso. Por exemplo, eu fico pensando, imaginando, de onde surgiu o senso comum que as pessoas dão para outro, um negócio chamado chá de flor de toco, que para vocês pode ser conhecido como chá de cocô de cachorro. E as pessoas dão isso para crise de garganta. Só que tem uma pegadinha. Você não pode dizer à pessoa que tipo de chá é aquele que ele está tomando, porque senão ele não faz efeito. Olha só a ressalva que tem nesse conhecimento. Então, esse é o senso comum, tá, gente? Não tem... É sistemático. Aí você pode até pensar assim, o conhecimento de senso comum, ele é incongruente com o conhecimento científico? Nem tanto. Por exemplo, tem muito conhecimento do senso comum, como esse da chuva do dia de São José, que ele tem correlação científica, entendeu? Ele tem correlação científica com o clima, com a mudança de umidade, temperatura na determinada região. A gente sabe o senso comum, mas ele pode ser explicado pela ciência. Esse do soluço, né, do algodão na testa, esse é mais difícil. Se a gente pegar, por exemplo, 200 crianças com soluço, aí a gente pegar a lãzinha, né, e molhar num cuspe, aí tem que saber se é de uma pessoa só, se tem que ser da mãe. Então, vários experimentos deveriam ter sido feitos, né, e para a gente ver o percentual de diminuição, né, de extinção do soluço. Então, a gente ia fazer isso com diversas crianças, né, ia cruzar os cuspes dos pais, assim, se o cuspe de um funciona no outro. Então, assim, a gente tem que ter muito dado, né, muita entrevista com muita gente para a gente ver. Eu acredito que cairia naquele número estatístico irrelevante, por exemplo. Sei lá, 12% das crianças que botou a lãzinha, por coincidência, passou o soluço. Então, a gente não ia ter uma efetividade, por exemplo, 100% das crianças com a lãzinha parou o soluço. 68% das crianças com a lãzinha parou o soluço.
o cuspe da mãe é mais eficiente do que o cuspe do pai, né? A água é tão eficiente quanto o cuspe, então já não precisa transmitir bactéria para a testa dos guri, né? Então, assim, pesquisa científica tem outra conotação, é outra forma de entender a realidade da gente, tá? Então, o senso comum é transmitido por tradição, né? O pai ensina o filho que planta daquele jeito, que colhe daquele jeito, que tem que rotacionar as culturas, né, de uma determinada plantação, né? Minha sogra mesmo é meteorologista, meu amigo, o INPE está perdendo a minha sogra, porque ela olha assim para o tempo e diz se vai chover ou não, né? Então, assim, o centro de pesquisa estão perdendo aquela mulher. A mulher se perde lá em Caicó, porque ela olha e ela, por experiência, ela vê aquela configuração de nuvem e ela diz se vai chover ou não. Eu acho que ela não acerta nunca, né? Mas, bom, é outra história isso. Então, o conceito filosófico, né? Já é um outro tipo de conhecimento, né? É um conhecimento mais sistematizado, igual o conhecimento religioso, né? O conhecimento religioso é sistêmico, né? Ele usa de estudos, né? Muitos estudos para chegar onde ele chega, tá? Então, quem acha que o conhecimento religioso é assistemático se engana completamente. Tem muitas obras, muitos estudos voltados para o conhecimento religioso, igual o conhecimento filosófico. Então, assim, o tipo de conhecimento filosófico, quem nunca está em casa, eu não sei vocês, né? Antigamente, né? O pessoal fazia essas coisas. O cara ligava para mim e dizia: ei, rapaz, vamos tomar uma cerveja e filosofar. Ou seja, na verdade, ele queria falar de coisas ou pessoas, né, de objetos mentalizados, né? A gente ia mentalizar coisas juntos. Geralmente, na época da escola, era para falar de alguma menina, né, alguma coisa. Então, assim, a gente idealizava, assim, as pessoas idealizavam as mulheres ideais, aquela pessoa idealizando como seria se fosse assim, se fosse assado. Então, a filosofia, ela trata de conceitos como o amor também, mas ela trata de conceitos filosóficos muito seríssimos, né? Que precisam de atenção, e a humanidade é o que é hoje devido à filosofia. A filosofia é a mãe de todas as ciências, né? O cara, quando dizia que era filósofo, antigamente ele era médico, matemático, astrônomo e físico. E hoje ainda são as pessoas mais inteligentes com quem eu convivo e eu converso, eles têm um pé na filosofia. Então, assim, é uma forma muito séria de entender a realidade, tá? Então, ele é autorreflexivo, né? As pessoas refletem sobre determinadas situações ou comportamentos. Ele é idealizado. Tem uma série no Netflix, tá, chamada Freud. Ela é em alemão, muito interessante essa série, né? Quem puder assistir, né, nesses tempos de coronavírus aí, vale a pena assistir. Chama-se Freud, lá no Netflix. E aí chegamos no conhecimento importante, né? Eu acho que a aula vai acabar, quando ela acabar eu abro novamente para voltar para esse ponto. Então, o conhecimento científico, né? Então, ele procura explicações com base na ciência. Então, todo conhecimento científico é baseado em outras descobertas científicas, né? Em outros experimentos que você leu, que você pesquisou, né? Então, tudo na ciência é baseado em explicado e comprovado, em fatos, né? Então, assim, ninguém assume o conhecimento científico se ele não for baseado em fatos explicáveis, em comprovações, em experimentos. Mas eles são bem diferentes, né? Tem uma mutação muito diferente uma da outra. Então, assim, tudo a gente pode dar opinião, tá? Tudo a gente pode chamar de falso, tudo pode a gente dizer que não é, mas a gente tem que ter a comprovação depois. Então, eu posso dizer, por exemplo, o homem nunca foi à Lua. Tá? Então, como você afirma isso? Não sei. Então, é uma opinião. Opinião não é ciência, né? A Terra é plana. Não, então prove. Me mostra um experimento que você faz, porque existem centenas de experimentos mostrando que a Terra é redonda. Centenas, não é um só não. Centenas de experimentos diferentes provam que a Terra é redonda. Mas você está dizendo que ela é plana? Então você precisa mostrar um experimento. Baixa na borda. Lá na borda e fotografa que tem embaixo lá, já me dava satisfeito. Que é uma comprovação científica, uma imagem, né, uma fotografia, é um artefato científico, né, uma foto, se ela for atestada como verídica, né? Então, ciência, gente, se faz assim, analisando dados, né, analisando coisas concretas, e não somente opinião. Então, é uma forma racional, é comprovada, né?
Se a gente tivesse na aula presencial, eu ia fazer uma brincadeira da alma, né, com vocês. Eu digo assim, nesse tempo de Covid, cada acorda de madrugada, aí vai na geladeira e vê um vulto na cozinha. Porque assaltar a geladeira é o esporte preferido de quem está em isolamento social. E aí você vai assaltar a sua geladeira. Chega lá, vê um vulto. O senso comum diz o quê? Aquela coisa instintiva diz: sebo na canela. Ela corre que não sei o que é, não. É uma alma, corre. Como se existisse boletim de ocorrência dizendo assim: a alma assaltou uma casa. A alma machucou uma pessoa. Então, assim, não existe indício de nenhuma natureza de que uma alma faça mal a alguém. Mas a gente tem uma coisa instintiva na gente, né, uma herança genética, que diz a gente para correr, não importa o que for, é um perigo lá e você corre. Se você for usar o conhecimento científico, você tem que parar, conter o seu impulso de correr, virar para o vulto e dizer: boa noite, tudo bem? Como é seu nome? E aí estabelecer um diálogo. Se ela não falar, tem que desenvolver um mecanismo que ela possa falar, escrever, medir a temperatura da alma, o peso, perguntar onde ela morreu e verificar se existe esse registro. Então, perguntar quantas vezes ela aparece na cozinha, e aí você cria uma planilha do Excel com essa informação, faz um gráfico. Então, assim, bota uma regressão linear para saber a próxima vez que ela vai aparecer, baseado nas últimas 100, 150 aparições. É assim que se faz ciência, gente. Não é opinião. Eu vi uma alma. Procura um artigo científico sobre isso, você não encontra. Porque ele não consegue passar essas barreiras que o conhecimento científico coloca. Racionalidade, comprovação, né, métodos científicos. Né? Então, não consegue, a opinião não consegue passar por dentro dessa barreira. Ela não ganha crédito, né? Ela não chega na ponta, não existe nada que não seja reproduzível. Né? Eu tenho que conseguir reproduzir esse mesmo fenômeno na minha casa ou qualquer outro lugar. Né? Então, é muito estranho isso. Né? Então, por isso que fica só no âmbito da opinião. E uma coisa muito importante, que é a nossa disciplina, esse slide aqui é a nossa disciplina. A ciência precisa de um caminho para ser construído. E o caminho é a metodologia, é um método. Então, todo conhecimento precisa de um método. Por exemplo, eu vi os caras testando uma vacina para o Covid-19. Eles estão usando um método duplo cego. O método duplo cego é assim: eu tenho pacientes, né, com a doença, e eu tenho o remédio e o placebo. Nem o paciente sabe qual daqueles medicamentos é o placebo e qual daqueles medicamentos é o remédio, nem o médico que vai aplicar sabe qual é o medicamento e qual é o placebo. Então, é duplo cego, é para os dois. Então, você vai fazer análise e, no final das contas, você vai ver quem era o remédio, né, e quem era o placebo. Se o placebo é equivalente ao remédio, significa que o seu remédio não tem eficácia. Então, o remédio tem que ser mais eficaz do que o efeito placebo, porque senão você não tem comprovação científica de que aquele remédio tem efeito algum no organismo humano, porque ele é similar ao efeito psicológico causado pelo placebo. Então, assim, quem dá esse caminho, quem constrói isso aí, é a metodologia científica. Qual é o método mais correto para ser utilizado? Que tipo de experimento eu vou utilizar para extrair esse conhecimento? Então, é a metodologia científica quem leva o cientista, né? Ela conduz a pesquisa até a verdade científica, tá? Então, essa é a nossa disciplina. Metodologia científica, o caminho que se percorre para chegar no conhecimento científico. E aí, para fechar, a gente tem algumas características, né, do conhecimento científico. Um deles é a racionalidade, né? Como eu falei, se você encontrar um vulto na tua cozinha, se você quiser ser cientista, a primeira coisa que você tem que fazer é segurar o impulso de correr e se virar para o vulto e falar com ele, tá? Então, assim, a ciência é construída sobre juízos e raciocínios, e não por sensação e valores. Não, eu acho, né, eu creio que é assim. Quer falar, Cristiane? Pode falar. Não, né? Tá. Vamos para frente. Então, assim, a racionalidade é uma das características do conhecimento científico. A outra é a objetividade, né? Ao construir ciência, você precisa ser objetivo. Se você está investigando sobre propagação de doença, então aquilo é o seu foco de investigação. Ele é objetivo. Ele procura observar somente aquele tópico, vendo qual é a correlação que isso tem
com o clima, né, com a cultura, mas o que você está investigando é sempre, né, o índice de propagação de uma determinada doença, por acaso. Ou, por exemplo, você está investigando, sei lá, eu trabalho no saúde da família e eu sou dentista lá, estou dizendo que eu sou não, tá? Estou supondo uma situação hipotética. E começa a chegar muita criança com cárie lá. E aí eu vou começar uma investigação científica, porque minha comunidade está chegando, essas crianças entre 6 e 14 anos estão chegando com cárie. E aí eu vou investigar. Começo a perguntar, meu filho, você mora onde? Você estuda onde? Sua mãe compra o que para você comer? Como é seu hábito de escovação? Eu começo a tentar entender a realidade do objeto do estudo e, de repente, eu descubro que todas essas crianças que têm um índice de cárie acima do normal estudam na mesma escola pública. E aí, como profissional da área de saúde, você pode ir na escola pública sem nenhum problema, né? E aí você lá e você descobre que a dieta deles lá é rica em carboidrato e em açúcar. E aí você tem uma correlação de causa e efeito e descobre que a alimentação fornecida na escola pública, na creche, é proporcional ao índice de aumento de cárie nas crianças e hábitos de escovação. Então, pode ter mais de um efeito embutido dentro de uma descoberta, tá? Mas tudo isso é buscado pela observação e pela investigação, tá? Ninguém faz isso do nada, assim, o conhecimento não brota na cabeça de ninguém. Verificabilidade. Então, assim, uma coisa que você tem que fazer é que, na hora que você publica essa sua descoberta, outros dentistas, cirurgiões dentistas, podem querer descobrir ou podem querer testar e ver se, por exemplo, na região em que ele trabalha, se a merenda é daquela natureza, se ela é também aquele tipo. E ele pode investigar lá e ele tem que poder verificar os seus dados, ele tem que achar números similares ao seu. E se ele não achar números similares ao teu, ele tem que dizer o que é diferente o dado dele que não tem relação com o teu número, né? Pode ser que um dos fatores de risco associado ao aparecimento de cárie seja o treinamento de escovação. A pessoa não sabe escovar o dente direito. Então, ele pode ver que nessa cidade em particular tem um programa lá que ensina as mães como escovar os dentes das crianças, e esse fator em particular, ele altera o resultado do teu, que lá na outra cidade não tem. Então, as pesquisas se complementam. Então, você pode dizer que, então, peraí, se eu adotar esse tipo de treinamento na minha comunidade, o resultado pode ser esse. Então, um verificou a pesquisa do outro, né? E o outro verificou a pesquisa do um. Então, isso é muito comum de acontecer na ciência. Enquanto sua pesquisa científica não está validada pelos seus pares, né? Pela comunidade social e acadêmica, pela comunidade científica, a prova social da sua pesquisa, então, assim, ela ainda não é considerada, né, uma descoberta ainda. Ela tem que ser validada socialmente pelos cientistas. Então, o conhecimento científico também é metódico, né? O cientista não age por acaso, né? Eu não acordo de manhã dizendo assim, acho que eu vou investigar hoje porque as crianças têm cárie lá na minha comunidade. Não é assim. Você começa a observar um fenômeno repetitivo, né, que se repete, e você começa a querer tentar dar respostas, dar entendimento para aquilo ali. Então, a ciência é uma ferramenta de buscar respostas. E ele usa a metodologia para atingir essa resposta. Então, a ciência é um canal, né, uma ferramenta do ser humano para atingir o conhecimento. Mas não é qualquer tipo de conhecimento, tá, gente? Porque a gente já viu que tem vários tipos de conhecimento para atingir o conhecimento científico, tá? Então, o cientista, ele usa métodos planejados, né, e aceitos pela epistemologia. Ele não faz tudo de toda forma. Então, é sistematizado, né, tem um conjunto de sistemas, de ideias comprovadas, né, elas se interrelacionam. Eu vou fazer experimento X porque a literatura diz que os resultados com esse experimento são mais aceitos. Ou fazer experimento Y, porque aqui, infelizmente, no meu laboratório só tem uma máquina, essa aqui, que vai fazer, mas tem uma equivalência. Bom, não sei. Eu sei que as ideias são sistematizadas, né, e são interrelacionadas. Ninguém faz nada por acaso. Por exemplo, quando você estuda uma população, eu quero estudar uma população com cárie. Sim, como foi que você escolheu os indivíduos? De forma aleatória, você fez sorteio, né? Como é que eu posso garantir que essa amostra de pessoas é heterogênea, que você pegou esses indivíduos, eles vão representar uma comunidade maior?
tudo isso é levado em consideração na hora de fazer uma pesquisa científica. Tá, gente? Pesquisa científica não é feita de todo jeito. Acumulabilidade, tá? Então, o conhecimento de outros vão substituindo e agregando seus próprios conhecimentos. Então, por exemplo, antigamente se falava assim, estou com dor de dente, eu ia no dentista, o que é que eu quero fazer? Arrancava o dente, fazia mutilação, ele arrancava o teu dente. Hoje não, hoje tem um outro protocolo para isso. Você chega, o cara vai avaliar a tua condição e saber se aquela extração se faz necessária. Caso contrário, ele vai fazer um tratamento alternativo para tentar manter, né, a tua mastigação, né, para tentar manter a tua estética. Porque, meu amigo, você chegava lá e a própria população queria, ainda hoje quer. Né? Eu tenho um cunhado que ele é dentista no interior do Rio Grande do Norte, e ele diz, Enio, eu tento fazer um outro trabalho, mas o cara diz assim, doutor, arranque. Mas, rapaz, esse dente dá para salvar, não sei o quê. Doutor, eu vim aqui para me livrar desse problema, arranque meu dente, eu quero que só arranque meu dente, eu não quero voltar aqui por esse dente novamente. Então, existe uma resistência também da população em relação a isso, né? Mas existem outros protocolos. Hoje em dia, ninguém arranca dente do nada. Você chega lá, eu quero arrancar meu dente aí. Não, porque você arrancar o dente por quê? Para isso, vou fazer uma análise. Aí tira uma raio-x, tira uma panorâmica, tira uma radiografia periapical, tira uma coisa lá e vai analisar o que está acontecendo. Não é assim, chegou e arranca meu dente aí. Ainda existe dentista aí, né, escrupuloso, né, que aceita isso. Então, novos conhecimentos substituem conhecimentos anteriores. Então, achava-se antigamente que a resolução do problema era só extrair o dente. Só que aí viu-se que, posteriormente, tinha-se outros problemas, né? Problema de mastigação, problema de estética, coisas relacionadas ao osso, da mandíbula. Então, assim, os conhecimentos vão se sucedendo e mudando a forma como a gente enxerga a natureza de uma coisa. Flexível, tá? Então, o conhecimento científico não é definitivo, né? Os estudos que eu estava lendo hoje são vários estudos, nenhum ainda passou por revisão, né? Todos os estudos são preliminares, nada foi revisado ainda por especialistas, mas dizem que o Brasil vai ter sorte, porque o danado do vírus se propaga idealmente numa temperatura entre -3 e 13 graus. Então, assim, estudos preliminares apontam que a gente pode ter uma infecção menor, menos devastadora do que em países em climas temperados, né, como Estados Unidos, na Europa, por conta do nosso clima temperado. Desculpa, nosso clima tropical ou subtropical. Então, assim, são estudos que são preliminares, mas que apontam nesse lugar aí. Então, precisa de mais estudo, né, para que a gente acredite ou não nisso aí. Então, o conhecimento é flexível. Até hoje se sabe que a gente vai ter uma vantagem estratégica em relação a outros países, mas ninguém sabe até quando isso é verdade. Então, assim, estudos mais conclusivos devem sair para substituir esse conhecimento que se tem agora. Explicabilidade. Então, uma das características da ciência é explicar as coisas, né? Eu explico como é que o vírus se propaga, eu explico como é que ele fica. Porque, por exemplo, alguém diz para vocês aí, o vírus ele passa 4 dias em cima do inox. Cara, alguém deve ter feito um teste, né, velho? Alguém pegou um muco, pegou o vírus, botou nessa superfície, né, e deixou por vários dias, sob condição controlada, depois colheu e viu que o vírus ainda está vivo, né? Então, assim, alguém fez um experimento, alguém tem que explicar por quê, né? No papelão passa 12 horas, né? No inox passa 4 dias, no plástico passa muito tempo também. Então, assim, alguém chegou nisso aí baseado em alguma explicação. O cara tem um fundamento científico e te explicou que se você coça o nariz com um muco, você bota nesse mousezinho aqui, tô tocando aqui no meu mouse, tá? E eu saio daqui a 3 dias, se aparecer uma pessoa e pegar no meu mouse e levar a mão na boca, nos olhos, ele vai se contaminar com um negócio que aconteceu 3 dias atrás. E esse é um vírus pauleira, viu, velho? Porque tem coisa que não dura 30 segundos no ar, 1 minuto no ar, 1 hora no ar. Esse bicho passa dias, né? Muitas horas para infectar as outras pessoas. Então, se fosse um computador público, por exemplo, numa lan house, e eu passasse meu muco aqui nesse negócio, eu ia contaminar dezenas de pessoas, porque as pessoas iam tocar nesse negócio aí várias vezes, pessoas diferentes, e a gente leva, sei lá, eu vi um negócio entre 300 e 2.000 vezes a gente coloca a mão no nariz, na boca e nos olhos.
E aí, pronto, finalizamos nossa aula de hoje, meus amigos. Então, a gente aprendeu o que é conhecimento tácito, conhecimento explícito, conhecimento do senso comum, o filosófico e o científico, tá? Tem uma tarefinha para vocês lá, vocês podem fazer. Acho que o Lucas Gomes já fez, bicho, madrugou já no material, já resolveu o assunto, já entregou. Gente, quem tiver qualquer problema com o material da outra semana, vocês têm até meia-noite de hoje para entregar. E se você já entregou, mas consta como não entregue, entre em contato diretamente comigo e me explica o que aconteceu para eu tentar entender, tá? Para ajudar vocês. Tranquilo? Mas, no mais, é isso, tá? Essa tarefa fica até a próxima semana e vocês podem acessar até aí e resolver. E quem já está tranquilo aí, já fez a da semana passada, fez a dessa, fica aí numa boa, que aí semana que vem a gente vai começar a tratar sobre a prova, que é N1, né? Não vai ser uma prova, vai ser um estudo de caso. Tranquilo? Meus nobres, felicidade aí a todos, eu espero encontrar vocês todos com saúde. Ô, professor, no caso do conhecimento científico, quando se questiona, né, que argumenta, que faz a pesquisa, é necessariamente que essa pesquisa tenha uma solução ou apenas para argumentação? Não, assim, é muito comum, né, a gente começar uma pesquisa, por exemplo, eu vou falar dessa pesquisa especificamente que concorre com a pesquisa da doutora Adriana, que é um pesquisador em Recife, que ele é de um centro de pesquisa, que ele, na pesquisa dele, ele afirma que, e aí está em estudos preliminares, que, na verdade, a microcefalia foi causada não pelo vírus do mosquito, que ele pode ter relação, mas basicamente foi pelo veneno aplicado no mosquito. Então, ele vem testando essa teoria dele. Pode ser, e agora respondendo a sua pergunta, que ele chegue num beco sem saída, em que ele não consiga argumentos ou provas suficientes para provar isso, e aí a pesquisa dele é inválida? Não. A pesquisa dele mostra que é muito melhor todas as pesquisas de microcefalia ir para o lado do vírus do que para ir para esses fatores ambientais relacionados com veneno, relacionados com outra coisa. Então, a pesquisa dele não é inválida. Ela pode não ter encontrado o resultado que ele queria, que era provar uma outra causa para a microcefalia, mas ela também adverte outros pesquisadores de que ali é um beco sem saída. Se você for por ali, talvez você não encontre resposta nenhuma, então não concentre seus esforços, seu dinheiro naquilo. Se quer pesquisar sobre microcefalia, é melhor ir para o lado do vírus, porque lá é mais promissor. Você vai encontrar respostas mais convincentes e argumentos e experimentos e coisas lá que vão corroborar a sua pesquisa, entendeu? Então, assim, necessariamente pode não dar em nada uma pesquisa, tá?